Geralmente em Portugal, sobre pessoas com falta de noção, dizemos que elas não têm vergonha na cara. E no caso do Garcia Pereira e da Ana Gomes, parece-me ser uma expressão que se adequa bastante bem. Estamos a falar de pessoas que querem neste momento a extinção do Chega por causa da sua mensagem política racista e alusões a regimes ditatoriais, mas o Garcia Pereira fez parte do MRPP, teve a sua cara em cartazes em que se desejava a morte aos traidores. Mas eu já lá vou. Vamos ouvir esta notícia sobre o fim do Chega, sobre a extinção do Chega, e faremos uns comentários sobre o Garcia Pereira, o MRPP e a própria Ana Gomes. A queixa surge de poucos dias depois da polémica com os cartazes da campanha presidencial de André Ventura. Garcia Pereira diz que estes cartazes fazem parte de uma estratégia de perseguição contra minorias. O Ministério Público deveria fazer aquilo que já muito deveria ter feito, que era desencadear junto do Tribunal Constitucional o procedimento adequado à declaração da extinção de uma organização fascista e que perfilha e professa a ideologia fascista como é o Chega. O advogado cita o artigo número 46 da Constituição. Nele, lê-se que não são permitidas organizações racistas ou que defendam ideologias fascistas. E lembra que o Tribunal Constitucional pode decretar a extinção de partidos nesses casos. Isso é exatamente o que se passa com o Partido Chega e que agora atinge mais um ponto, mas tem muitos para trás, não é? Portanto, a defesa dos três Salazares. Só é preciso três Salazares porque eles deixaram isto tornar-se uma bandalheira completa. Só é preciso três Salazares porque deixaram isto inundar de corrupção. Antes de ouvir mais umas notas, deixar aqui algumas notas. O Garcia Pereira diz: o Chega persegue minorias. O MRPP fazia melhor, perseguia maiorias, que eram os traidores. Portanto, os traidores eventualmente eram os inimigos da revolução, eram os burgueses, não é? Nesta narrativa do proletariado e do patronato. É importante que se diga: o Garcia Pereira e a Ana Gomes apresentarem-se nestas circunstâncias para pedir a extinção de um partido é falta de vergonha na cara, não é mais nada. O Garcia Pereira fez parte do MRPP durante quase 4 décadas e não estava muito preocupado sobre o quão amigável era a mensagem do MRPP em determinados cartazes. Noutro cartaz, onde não estava presente o Garcia Pereira, mas era minimamente conivente com o que lá se passava, visto que fez parte da organização 4 décadas, o Garcia Pereira, num cartaz onde ele não estava, mas o MRPP, tinha uma senhora que dizia morte à Troika. E, portanto, eu pergunto se dizer-se que morte aos traidores é uma mensagem política mais legítima do que isto não é o Bangladesh. Pergunto, quão legítimas são as mensagens políticas de parte a parte, e desejar a morte a alguém é mais legítimo do que dizer que isto não é o Bangladesh? É que no caso do isto não é o Bangladesh é uma evidência que nós estamos a dizer. Estamos a dizer que Portugal é dos portugueses e que assim continuará a ser, se Deus quiser. E, portanto, o Garcia Pereira e a Ana Gomes têm que ganhar os dois vergonha na cara, que é o que lhes faz falta. E sobre o MRPP e o Partido Comunista, já lá vamos, que eu tenho aqui prints e partes do site que vocês vão adorar. Os insultos contínuos à comunidade cigana e aos imigrantes. Você é racista, você é contra nós. Qual é o mal que a gente não faz? Nós queremos que os ciganos trabalhem. Então, mas a gente trabalha, caramba. Portanto, a criação de um ambiente de discriminação e de incitamento permanente ao ódio, à violência. E em todas as terras onde eu tenho ido, onde há ciganos a viver, as pessoas ao lado queixam-se de violência, de agressões. Na queixa, Garcia Pereira pede ao Ministério Público que acione os mecanismos legais para extinguir o partido liderado por André Ventura. Diz que o Chega tem um comportamento que viola a Constituição e a lei. Para o advogado, tudo isto são sinais claros de violação dos princípios democráticos e acusa o Ministério Público de falta de ação. Diz que as provas estão à vista de todos. Foi feito, por exemplo, à deputada do Partido Socialista, que é cega, o que foi dito relativamente a ela e que é o ambiente habitual, como deputadas mulheres de vários partidos têm repetidamente denunciado. A queixa foi entregue no mesmo dia em que apresentou mais provas ao Ministério Público, num processo já em curso sobre crimes de ódio contra comunidades ciganas.
Unidos. O Garcia Pereira, se tivesse alguma noção do que diz e do quão ridículo ele se propõe a fazer este tipo de queixas e do quão ridículas elas são, dadas as circunstâncias não só da sua militância política, como dos cartazes em que o próprio já apareceu, com a sua própria cara, eu vou começar pelo site do Partido Comunista Português, desde logo na celebração do aniversário do nascimento de Lenin. Vamos ver esta intervenção aqui do Partido Comunista na internet. Ora, isto é o site do Partido Comunista Português, portanto eu não estou num site criado pela extrema-direita, isto não é inteligência artificial, não é nada. Aqui no aniversário de Lenin, o valor da sua obra e a atualidade do seu pensamento. Isto é mesmo para um país que não sabe o que foi a Revolução Russa. Estas pessoas celebram o aniversário de ditadores sanguinários sem um pingo de vergonha na cara e fazem-no à frente de toda a gente e não são condenados por ninguém. Portanto, tem aqui, isto é de 22 de abril de 2025. Não foi nada distante. Portanto, temos aqui a celebração do aniversário e a glorificação da atividade política de Lenin. É de abril de 2025. 2025, foi há meses. Meses, meus amigos. Não foi há 20 anos, não foi há 30 anos, foi há meses. E depois, tenho aqui esta notícia é de 2015, exatamente, 2015. Não tenho aqui as fotos, porque o Expresso tirou as fotos, mas tem aqui. O PCTP-MRPP anuncia a retirada dos panfletos onde surgia a frase "morte aos traidores, fora do euro", a pedido da mandatária para a juventude, mas o candidato por Lisboa insiste. Obviamente que essa decisão não tem o mérito de fazer isentar os traidores do opróbrio da morte certa que os espera. E, portanto, tem aqui o candidato, no caso Garcia Pereira, afirmou esta quinta-feira que a suspensão da frase "morte aos traidores" do material deste partido não isenta os traidores da morte certa. Obviamente que essa decisão não tem o mérito de fazer isentar os traidores do opróbrio da morte certa que os espera. E, portanto, meus caros, eu não sei se o Garcia Pereira ou a própria Ana Gomes querem assumir a sua atividade política passada, se querem assumir as frases ditas pelo MRPP e pela propaganda que foi divulgada pelos próprios. Mas o que fazem com muita frequência, mas agora o que fazem como grandes defensores da democracia e da liberdade, aparecem em público a dizer: meus amigos, nós somos os defensores da democracia, estamos aqui para vos salvar das mensagens de ódio, mas Garcia Pereira há 10 anos atrás insistia que morte aos traidores era uma boa mensagem de campanha política em Lisboa. O próprio que está a apresentar a queixa hoje. Nem é sequer o movimento do qual ele fazia parte, que também é cartazes onde o próprio aparecia, propaganda política onde ele estava presente. E o PCP celebra o aniversário de ditadores sanguinários e nunca ninguém pediu a ilegalização do PCP. Ninguém do Chega sequer. Portanto, podiam dizer que essa queixa seria algo ideológico. Nem o Chega nunca pediu a ilegalização do Partido Comunista. Mas o Garcia Pereira, que esteve nestes cartazes e nesta propaganda, acha que tem o direito de o fazer. E, portanto, meus caros, nem me vou alongar muito, acho que já disse o que tinha a dizer. Estas pessoas precisam de ter alguma noção do que fizeram no passado. E eu não sou ingênuo, bem sei que a história é escrita pelos vencedores, mas o Garcia Pereira, depois dos cartazes em que esteve em Lisboa, pedir a ilegalização do Chega porque se disse que isto não é o Bangladesh, vergonha na cara é o que Garcia Pereira não tem. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.